Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse grupo familiar. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu considero de extrema importância. Por isso, eu vou começar pedindo para vocês muita atenção. Se vocês assistirem, se vocês não puderem assistir agora, assiste um pouquinho, depois assiste tudo de novo. Mas dá muita atenção naquilo que eu vou dizer aqui. Porque eu quero dizer para vocês, isso tudo que eu falo aqui não é de mim que sai. Acreditem, é Deus que me passa essas informações, é Deus que me conduz. Ele me leva para uma informação aqui, uma informação ali, aí depois a gente acaba juntando tudo, sai umas coisas. Só tem que agradecer a Deus, Senhor, Deus, Senhor Jesus, eis aqui a palavra conforme o Senhor me passou. Espero que não tenha feito nenhum erro. Se eu estiver errado, Senhor, me corrija. Me corrija. Eu quero acertar, quero fazer tudo conforme a sua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua grande dedicação. Obrigado, Senhor. Muito bem. O assunto de hoje fala assim, o tema de hoje chama Fé no Apocalipse. Eu vejo que o que está acontecendo aqui no mundo, eu vou mostrar para vocês, está acontecendo umas coisas assim realmente que deixa a gente pensar assim, nós estamos entrando na era do Apocalipse. Nós estamos entrando na era do Apocalipse. Eu creio, não está escrito em lugar nenhum, mas eu, sim, creio de que nós estamos entrando nessa era. E é por isso que eu estou colocando como tema fé no Apocalipse. Porque quando você vai entrar, se nós entrarmos nessa situação de Apocalipse, que nós todos ouvimos falar que seria o fim do mundo, como muitos falam, nós vamos precisar de muita fé. Quem não tiver fé nesse momento, e eu vou falar mais, é muito difícil a gente ter fé nesse momento de Apocalipse. Por isso eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou fazer de tudo, vou dar dicas de acordo com o que eu recebi do Senhor, para que todos nós possamos abrir os nossos olhos, ficar alertas e tentar cada vez mais aprimorar, aumentar a nossa fé. Continuando, então, aliás, dando início. Dando início, quero mostrar para vocês uma situação calamitosa, e vocês com certeza devem estar sabendo. Está em todos os lugares, televisão, todo mundo fala. Você vai na internet, você vai no YouTube, todo mundo fala. Onde você está, né? Colapso em todos os lugares do mundo: França, Canadá, Indonésia, Afeganistão, Arábia Saudita. Como é que é isso aqui? Cazaquistão, Argentina, Madagascar, Itália, Oman, Irã, Grécia, Quênia. Nossa, gente, olha isso, olha isso. Está acontecendo? Está acontecendo. Tá, né? Não está acontecendo? Claro que está. Eu vejo de que tudo isso aqui são sinais da vinda de Jesus, da volta dele, né? Você concorda de que tudo isso aqui são sinais da volta dele? Então, nada mais justo do que esse momento a gente fazer uma avaliação, uma análise do que a palavra de Deus, do que na Bíblia está escrito sobre a volta dele. Me acompanha? Se você quiser abrir tua Bíblia, depois você pega a tua Bíblia e vê. Esse aqui é exatamente o que está escrito na Bíblia. Tudo que vocês encontrarem azul assim, nesse mesmo desse tipo de letra, não sei como é que chama isso aqui, né? Deve ser agência, né? Está realmente de acordo com a Bíblia. Eu copio, Ctrl+C, Ctrl+V. Muito bem, está escrito assim, ó. Saindo ele do templo, Jesus saindo do templo, estava com seus discípulos, eles olharam o templo e falaram assim para ele: olha de longe assim, olha que coisa linda, senhor mestre, que maravilhosa essa construção, não sei o quê. E Jesus fala assim para eles: vocês veem esses grandes edifícios? Pois eu digo para vocês, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eu pergunto para vocês: aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Tudo aconteceu. 70 anos depois foi feito outro, aonde? No mesmo lugar, outro templo. Mas esse assunto foi outra vez. E ele sentado, estava sentado aonde? No Monte das Oliveiras. Onde é que é o Monte das Oliveiras? É bem em frente ao templo. E eu mostrei para vocês na semana passada que a profecia, de acordo com as profecias que estão escritas no Antigo Testamento, quando vai acontecer tal coisa, você dá uma olhadinha nesse último vídeo, os pés dele estarão em cima do Monte das Oliveiras. Portanto, tudo.
Está escrito ali que quando ele voltar, ele vai estar em cima do Monte das Oliveiras. Parece que aqui também estava no Monte das Oliveiras, né? E quando ele voltar, ele vai voltar ao Monte das Oliveiras. Ai, meu Deus do céu, fico. E aí falaram para ele assim, mestre, dá para dar uma dica para a gente? Existe algum sinal que a gente possa esperar? E Jesus respondeu, cuidado, não se deixe enganar, porque vão aparecer muitos que vão dizer que ele sou eu sou Cristo, eles vão dizer. Eles vão tentar enganar todos. Quando vocês ouvirem falar de guerras, ou rumores de guerras também, não fiquem perturbados, porque é assim que vai acontecer. Mas ainda não será o fim. Por que não será o fim, Senhor Jesus? Porque se levantará nação contra nação, parece que já está acontecendo, reino contra reino, e haverá terremotos. Já está havendo. Em diversos lugares, já está havendo. Em diversos lugares. Haverá fomes, tribulações. E essas coisas são os princípios das dores que vai continuar. Mas o que importa, meninos, gente, discípulos, é que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Antes que acabe tudo, tem que se primeiro passar o evangelho para todas as nações. Eu falei isso na última vez, no último estudo. Você, como é que está o seu ID? Não perca isso, que isso aqui é uma ordem do Senhor Jesus. É muito importante. Prestou atenção? Ótimo. Então, continuando. E aí vai chegar um momento, etc, 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 onde então, quando estiver na Judéia, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, que ali vai acontecer tudo. Aquilo que eu falei na semana passada, que está no Antigo Testamento. Quando vier essa grande tribulação, quando as nações estiverem todas, os montes de exército em Jerusalém, é o tempo de desolação. Dizem que vai destruir Jerusalém, está escrito. Os que estiverem sobre o telhado, não desça. Nem entre na sua casa para pegar alguma coisa ainda. O que estiver no campo, não volte atrás para tomar suas vestes. Mas ai das grávidas, e assim criarem naquele dia. E assim vai, né? Porque naqueles dias haverá uma aflição que vocês nunca viram e jamais vai voltar a ter na terra. Você imagina o tamanho dessa aflição que nós vamos ter? É que isso vai acontecer mesmo. O sol ficar escurecido e a luz não dará mais luz. As estrelas cairão e as forças que estão no céu serão abaladas. E então, quando tudo estiver acontecendo, vocês ver. Desculpa. Vocês vão ver o Filho do Homem nas nuvens chegando com grande poder e grande glória. Tá? Está escrito. Não sei o que estou dizendo. Então, eu queria só fazer um parênteses. Não sei se vocês já avaliaram isso, mas tudo que está escrito no Antigo Testamento a respeito da vinda a primeira vinda do Senhor Jesus, tudo que está escrito, sem nenhuma exceção, zero exceção, aconteceram. Tudo que está escrito na profecia acontece. Se tudo aconteceu, eu digo para vocês, vai acontecer de novo. Então, tudo que está escrito aqui vai acontecer de novo. Mas ele diz mais uma vez, daquela hora ninguém sabe, nem os anjos, ninguém, nem o filho sabe, só o pai. Eu digo apenas para vocês uma coisa, vigiai. Vigiai, vigiai, vigiai. É o que está acontecendo, essa situação, parece que é, né? E aqui tem um alerta para Israel. Para Israel e para outras nações que estão, bom, não vou citar, mas vocês vão entender quando for falar de Romanos, né? Romanos 9, ele diz assim, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Sabe o que é gentio? Gentio é aquele que não é judeu. Quando a gente fala que o gentio conseguiu alcançar a justiça, você fala, mas como é que ele conseguiu? Ele não é judeu? É assim que eles pensam, judeus. Porque isso aqui é coisa nós somos o povo escolhido, vou entrar tanto no meio da questão. E aí a resposta, você sabe qual vai ser a resposta?
Sim, eles alcançaram. Mas a justiça deles foi alcançada pela fé. Guarda isso na cabeça. A justiça será conseguida pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Perguntaram para ele. Porque não foi pela fé. Mas como que pelas obras da lei? Então, ao invés de Israel buscar pela fé em Jesus, no Messias que eles não aceitaram, eles vão pelas obras da lei, obras que eles mesmos deturparam desde o começo, desde os 10 mandamentos, que chamam de mandamentos, mas não é mandamento, onde eles manipularam algumas coisas para poder até mesmo não permitir que ninguém aceite Jesus lá. Se quiser, pode olhar esses vídeos, os antigos, está tudo falando sobre isso. Alguns deles estão falando. Mas como vieram pela obra da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Você sabia que existe uma pedra de tropeço? Que Deus coloca uma pedra de tropeço? Você não sabia? Então saiba. Olha o que está escrito aqui. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Você vai ficar claro que ele é e vai tropeçar. Vocês entenderam? Tá, não preciso não esticar muito. Então, a nossa fé tem que estar onde? Em Jesus. Fé é o quê? Aquilo que você não viu ainda. Fé é você ouvir e crer. E acabou. E você vai ver como se tivesse acontecido. Vou dar alguns exemplos de fé no Antigo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento tem poucos exemplos de fé, tem os maiores exemplos de fé, né? Mas sempre todos, você vai ver que todos são antes dos 10 mandamentos. Depois você quase não vê exemplo de fé. O Novo Testamento está lotado de exemplos de fé. Lotado. Todos crendo. Jesus fala, se você crê, a sua fé te salvou. Está cheio de exemplos, cheio. Centenas de exemplos, né? Mas no Antigo Testamento você não vê isso. Quais são os exemplos que eu vou citar aqui para vocês? Ó, vou citar para vocês. Abraão, o pai da fé, não pode deixar de falar dele. Noé e José. Três, talvez eu possa citar mais poucos casos, mas basicamente, vamos falar desses três que são os mais importantes. Abraão, nossa, ele falava com Deus, Deus falou com ele. Sai da tua terra, você vai para uma terra que eu vou te indicar ainda. Vou fazer de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E assim ele foi, ele não acreditava. E até hoje, ele abençoa quem? Israel. Deus falou com Israel naquele tempo? Não. Mas eu me lembro daquela passagem que fala assim: se você crê em Jesus, será salvo tu, tua casa. Pensa de novo. Se você crê em Jesus, será salvo você e tua casa. Aí tua casa como que o pessoal vai? É uma promessa. Se Deus dá uma promessa, é uma promessa. Deus não fura promessas. Deus se dá uma promessa, ele cumpre. Então, se está escrito isso, é porque é. Da mesma forma como os judeus, eles seguem, eles são herdeiros da promessa que foi dada a Abraão, porque foi dito assim, abençoarei os que te abençoarem. Mesma coisa. Abraão, Noé, Noé, sabe que vai ter um dilúvio, e você precisa construir uma arca. Deus falando diretamente, mensagem de cima. Você construir uma arca enorme, porque você vai salvar a tua família e todo mundo. Ele creu, claro, ele creu. Ele viu isso acontecer, só quando ele já estava 130 anos de luta. 130 anos falando para todo mundo. Vai acontecer um dilúvio. Venham comigo. Se preparem. Papapá, papapá, papapá. Não acreditaram. Não acreditaram. Até gozaram. Ele falou, poxa, como é que esse moço aí? Acho que ele não trabalha bem da cabeça. Mas ele continuou crendo. Independente de eles acharem sim, acharem não, ele continua crendo. Ele não precisasse de ninguém para se basear, nem a esposa dele achava isso muito certo, né? Mas ele, pessoalmente, não parou de crer.
porque ele cria numa coisa invisível, que ele cria que ia acontecer. É esse tipo de fé que nós vamos ter que ter, gente. Esse tipo de fé que nós vamos ter que ter. Não é? Chegou o dia, não é? Pode entrar. Coloca dois animais de cada, um casal, e pode entrar. Vê se tem mais alguém. Quem quiser pode vir, vem, aproveita, o último tempo, tal. Aí entra aí rápido, porque senão tem pouquíssima gente. Fechou as portas, fecharam as portas. Ele foi embora. Saiu, começou o dilúvio, e todos foram embora. Todos, não ficou um. E daí para frente começou uma nova geração. Feita por quem? Pela família de Noé. E quando eu falo assim, quando Jesus voltar, será como nos tempos de Noé? Eu não vou te falar como é que foi, porque não está escrito. Também não posso falar minha opinião. Estou falando só, tudo que eu falo é baseado na Bíblia. Mas analisa você, como é que será que vai ser? É dilúvio? Vai acabar o mundo? Você analisa. Muito bem. Então, já falei de Noé. E Josué, todo mundo sabe, nossa, ele foi um homem de fé enorme. Ele levou o povo para dentro da casa. Ele foi um dos 10 espias. Ele e o Caleb foram os únicos dois que voltaram com fé. Nós temos fé que Deus vai nos ajudar. Os outros falaram, não, teus homens são muito grandes, tem gigantes, nós não vamos conseguir nunca. Eles voltaram e falaram, nós vamos conseguir. Tanto que foram os únicos dois que entraram. Ninguém mais entrou, né? Acontecimentos desse que você está são mostra de que Deus estava com ele. O Rio Jordão se abriu. O anjo do Senhor apareceu para ele para instruir. O anjo do Senhor apareceu. Os muros de Jericó, né? Pela fé. As vitórias de José foram todas obtidas pela fé. Pela fé, não pela lei. Entendeu? Vocês entenderam, né? Então vamos falar um pouquinho da fé do Apocalipse. Em momentos de aflição, é muito mais difícil ter fé. O que eu falei para você? Quando você não tem aonde se passear, né? Eu vou comprar um carro, eu tenho fé que eu vou comprar um carro. Porque você recebe todo mês um salário, e você já fez as contas, ou você vai saber. Isso não é fácil de fé. Isso não é fé, nem é fé. Mas fé, quando você só tem fé apoiada em uma coisa não visível, isso é fé. Então, eu pergunto para vocês, acompanha comigo, Jesus vai voltar para buscar os seus? Você crê nisso? Eu creio. Você crê que os últimos tempos seriam como os tempos de Noé? De que jeito? Você estuda. Você crê que estamos avançando para os tempos do Apocalipse? Você decide. Os sinais para mim estão ficando cada vez mais claros. Guerras, guerras, chuvas, inundações, destruições, fome, desabrigados, fé se esfriando, anticristo começando a surgir. Falando de anticristo, deixa eu contar para vocês uma situação particular. Outro dia eu recebi um vídeo, já com a vida do da família, de um pessoal aí, que não vou dar o nome, nem sei, nem lembro do nome, inclusive, se intitulando de outros planetas, dizendo que eles estão aqui para nos alertar de que o ano que vem vai acabar o mundo e que para a gente não olhar a Bíblia, esquecer a Bíblia, porque eles que escreveram a Bíblia, escreveram de propósito para que a gente pudesse chegar até o dia de hoje. E tudo isso aqui vai acabar até o ano que vem. E que Jesus, que Jesus, eles falam, não tem Jesus. A gente inventou esse Jesus aí, não existe isso. Anticristo, claro. Tá? Cuidado, cuidado. Porque eles vão convencer muita gente. Eu não sei como é que eles vão fazer. Eu fiquei horrorizado, né? Eu queria que estivesse ele perto, não no vídeo, queria pegar ele pelo pescoço. Ai, quem sabe eu encontro com ele uma vez. Ele disse que morava em outros planetas. Meu Deus, essa coisa absurda. Muito bem. Vamos fazer alguns alertas que são muito importantes. Cuidado, aquele que busca, que pode ser você, pode ser um amigo teu, um parente. Aquele que busca só o material. Vamos ver 1 Timóteo.
Os que querem ficar ricos, eles caem na tentação, em laço, muitas concupiscências loucas, loucas e nocivas, que vão fazer o homem submergir na perdição e na ruína. E é verdade isso, gente. Eu não sei se... O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Vocês já viram isso algumas vezes. E é isso mesmo. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Pula dessas coisas. Segue a justiça, justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Segue isso. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. É só com a fé em Jesus, para a qual você também foi chamado. Depende só de você. Fé do tamanho do grande mostarda. Você já ouviu falar isso, né? Depende de quem? De quem está, em quem nós estamos depositando a nossa fé. Você contar rapidamente essa história. É, Jesus estava sentado, contando com o pessoal lá, os seus discípulos, e eles falaram que ele tem que ter fé, porque vocês não tiveram fé, ou fé pequena aqui e tal, né? Aí eles falaram assim, aumenta a nossa fé. E aí ele começou a falar mais, aumenta a nossa fé. E aí ele falou assim, quem tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, falará para o monte, sai daqui para lá, e o monte vai. Ele falou assim para ele, então aumenta a nossa fé mais. Aí ele falou, não se trata de tamanho de fé, se trata em quem você deposita a tua fé. E eu digo para vocês hoje, você quer ter, você quer conseguir você quer que tudo aconteça na tua vida? Tenha fé de verdade, mas fé em Deus, em Jesus. Creia antes de ver acontecido. Creia que já aconteceu. Agora, para você pensar, como está seu tempo? Como está a sua fé? Sua fé em Jesus? Como está? Você tem tempo para ir para a igreja? Você tem tempo? Você está dedicando tempo a Jesus? Você quer viver a eternidade do lado dele? Se você quer viver a eternidade do lado dele, no mínimo que você tem que fazer é dedicar mais tempo a ele aqui. Não é isso? Pensa nisso. Como estão as suas prioridades? Negócios, família, aumentar seu patrimônio, comprar mais imóveis, sei lá, carros, viagens. Como estão suas prioridades em divisão de tempo? Eu vou dividir meu tempo. Eu tenho, eu vou para a igreja. Não, eu não tenho tempo essa semana, eu estou ocupado aqui, ocupado ali. Você está dedicando tempo à igreja? Você está priorizando a igreja? Afinal, é um culto por semana. Tem gente que diz que não dá tempo, que está ocupado. Que choveu. Puxa, será que a chuva é tão importante? É tão. Você está dedicando tempo para Jesus? Você está dedicando tempo para o ID, o último pedido que ele fez para os discípulos, para os apóstolos? Eu vou subir de vocês, ide, pregai o evangelho, as boas novas. Claro que são boas novas, é ele que está dizendo, é ele que vai vir. Jesus vai voltar. É uma boa nova? Claro, para aquele que o aceita. Então você tem que fazer o quê? Fazer com que o mundo aceite ele. Então, cuidado, gente. Cuidado, eu vou dizer algumas coisas que eu sei que existem algumas religiões, seitas e até igrejas evangélicas que estabelecem normas para ensinar aquilo que eles querem que seja transmitido. Eles mudam o conceito, a explicação do que está escrito na palavra, de acordo com a importância que eles dão à vida deles, de acordo com os interesses pessoais deles. Muitos fazem essas mudanças em função do interesse deles de ficar ricos, dinheiro, de acordo com as conveniências de cada.
igreja, de cada seita. Nesse momento que estou contando para vocês, é muito importante, eu digo até que é crucial. Reavalie o que você está fazendo na tua igreja. Se tem alguma coisa dessa, eu diria, eu não sei o que você pensa, não vou te dizer nem se sai nem fica, mas pensa nisso. Nada que eu faço sai da palavra. Nada tudo que eu falo aqui para vocês é com a palavra. Tudo com a palavra. Não vai atrás de títulos. Não vai atrás de cargos na igreja, porque isso aqui não vale nada. Você vai chegar lá e falar para Jesus, falar, eu sou presbítero, ou eu virei pastor, hein? Eu sou bispo. Aquilo tudo não vale nada. Mas a você ele te incha. Isso aqui sabe o que é? Você sabia que um pouquinho só de fermento ele leveda a massa toda? É o que está acontecendo conosco, com muita gente. Eu não quero cargos. Quando o pastor João quis me colocar como presbítero, eu até disse para ele, eu não preciso disso. Eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa. Não mudei em absolutamente nada. Ai, tem muita gente, vocês conhecem na igreja, que eles vão só para quê? Para receber, receber, receber. E eles não faltam, eles vão lá. Puxa, mas eles só vão para quê? Para receber, receber, receber. Eu quero uma bênção para poder comprar um carro novo, que não sei o que, né? Tem um assunto assim, ora para mim. Só isso. Quando que esse pessoal vai começar um dia a querer dar também? Receber é ótimo, mas por que você não dá também? Jesus ele deu os dois mandamentos. Ele pegou os 10 chamados mandamentos e resumiu em dois: amar a Deus e amar ao próximo. Não adianta você falar em língua, não adianta isso, se você não tiver amor, não vale nada. Não adianta você não ajudar o próximo, não adianta. Nós somos feitos tudo de um corpo de Cristo, um corpo. Se nós somos um corpo, se eu falar mal do meu dedo pequeno, eu estou falando mal de mim, do meu corpo. Não tem como não, né? Eu sou irmão são todos irmãos. Um tem que ajudar o outro para manter esse corpo são. O que acontece quando o seu corpo fica doente? Você vai no médico e não tem mais jeito. Sabe o que acontece? Chega o cirurgião e ó, corta, tira fora. Esse cirurgião, você imagina quem seja, né? Pense sozinho. Gente, tudo começa por nós mesmos, tudo. Tudo depende de cada um de nós. Então, vou te dar algumas dicas, né? Mas o resto vai ficar por você. Cuidado com atitudes que Deus abomina, gente. Deus abomina. Esses atitudes, eles atrapalham até o nosso acesso à vida eterna, gente. Prestou atenção, vou falar de novo. Atrapalha o nosso acesso à vida eterna. Sabe o que é? Falta de perdão. Você ainda não concedeu perdão? Você ainda não pediu perdão para alguém? Lembra? Você trouxe a tua oferta e tem alguém, vai primeiro falar com ele, se entenda com ele, e vai depressa, para que ele não te entregue ao juiz e que ele venha te prender, te pôr na cadeia. Está escrito, só olha. Amor ao dinheiro, não fica com amor ao dinheiro, o dinheiro existe só. Você vê sem nada e você vai embora sem nada. Amor ao dinheiro, o amor que é ruim ao dinheiro. Gente, Jesus falou: meu mundo não é daqui, eu sou de outra parte. Jesus, Deus é espírito. Você cultuar o dinheiro, você está indo contra Jesus. Você cultuar qualquer coisa física, você está indo contra o espiritual. Cuidado com o fermento, para não te inchar. Não fale mal do teu irmão, jamais, que ele é parte de você. Não deixe de amar o teu próximo. Não deixe de ajudar o teu próximo. Não pode adulterar, etc, 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 etc. Você conhece, falar um monte de coisa aí que você já sabe. Então, gente, o crer é ouvir e crer. Ouvir e crer. Crer, crer, crer e ter toda a paciência do tempo de Deus para que as coisas acontecerem. Sem ver, sem crer. Assim nós seremos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o quê? Seu filho, unigênito, único, para que todo aquele
que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O que nós temos que fazer, então? É crer, é fé, é crer, para a gente não morrer e tenhamos a vida inteira do lado do nosso querido Jesus. Aonde? Lá no paraíso. Lembra que ele falou, quando ele estava na cruz? Ainda hoje estaremos juntos. Aonde? No paraíso. Quando acontecer isso conosco também, nós vamos ver Jesus aonde? No paraíso, dependendo de cada um de nós, claro. Nós temos que aceitá-lo de coração, tá bom? Então, eu vou dizer para todos vocês, Messim, eu creio. Eu quero dizer para vocês, Maranata, vem, Senhor Jesus. Se você crê do mesmo jeito, põe a mão no teu coração e diga, eu creio. Fala, repita comigo, eu creio. Maranata, vem, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Essa foi a sua palavra, Senhor. Espero não ter cometido nenhum engano, Senhor. Espero não ter feito nenhuma coisa que não seja do seu agrado, Senhor. Obrigado. Me corrija, Senhor. Me perdoe qualquer coisa. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Dos pastores todos da igreja, dos presbíteros, dos diáconos, de todos membros da igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta dos meus filhos, dos meus netos. Obrigado. Obrigado, Senhor, que eu vou sábado, se o Senhor me permitir, eu vou no aniversário da minha querida neta, novinha, de 1 ano, ela vai fazer 1 ano de vida. Muito obrigado, Senhor, pela concessão. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. יברכך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom, shalom, bracha, em nome do Senhor Jesus. Beshem, Yoshua, Hamashiach. Amém, amém e amém. Obrigado a todos vocês que ouviram e que Deus abençoe a casa de vocês. Amém.